Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa, que o Mestre e amigo Jesus nos acompanhe. Gostaríamos de recordar que nesta casa temos grupos. Nesta casa temos grupos de estudo. Quem desejar conhecer mais da doutrina, pode procurar um dos trabalhadores e se informar sobre os horários e sobre o ingresso. Também gostaríamos de recordar que todo segundo sábado de cada mês, a casa abre para atender as famílias em vulnerabilidade, ofertando alimentos, vestimentas, calçados, brinquedos. Então, aceitamos também doações. Vamos iniciar o estudo desta noite, agradecendo por mais essa oportunidade e ouvindo uma leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, que nos diz assim: edificação do reino. O reino de Deus está no meio de vós. Jesus, Lucas 17, 21. Nem na alegria excessiva, que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu. Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra pela prática de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está em meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, de esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Agora, convido a todos a fecharem os olhos, sentarem de forma confortável, elevando o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga que nos acompanha. Vamos serenando nossa mente, tranquilizando o nosso coração e humildemente nos colocando na posição de alunos do Mestre. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade bendita do estudo e pedimos que intua o palestrante da noite, para que suas palavras adentrem nossos corações, respingando em cada cantinho de nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, eu convido agora o palestrante da noite, o Marcos, para que faça a sua explanação. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. O tema para estudo de hoje que a casa oferece: o que realmente nos salva? E está baseado naquela máxima do Cristo: fora da caridade não há salvação.
Então, vamos começar nos colocando numa posição, porque a gente não precisa mais falar do quadro que está acontecendo hoje em nosso planeta, neste momento de grande transição planetária, pois a gente está dentro dessa transição. Nós estamos vivendo o ápice de um ciclo evolutivo o mais importante da história do planeta Terra. E especialmente nós que somos iluminados pela doutrina espírita, necessitamos voltar a nossa atenção para os ensinamentos de Jesus. E Jesus está dizendo para que a gente possa perseverar no amor, na tolerância, na bondade, no não julgamento. O Haroldo Dutra Dias, hoje seguramente a maior autoridade espírita que temos, ele nos fala que nós nos defrontamos com 2 vestibulares. O primeiro, ele se encerrou em 2019 e foi ligado à coletividade, ao planeta, né? Se nós não tivéssemos uma guerra de proporções mundiais até 2019, nós seguiríamos para a próxima fase. E a próxima fase é a regeneração. O segundo vestibular, nesses últimos tempos, ele está sendo na intimidade nossa, na intimidade do ser humano. Nós estamos vivendo neste momento. A gente está no meio desse vestibular. O Haroldo fala que a loucura se multiplicará. O suicídio será em grande número. Essa é a marca mais forte da transição planetária. Mas não será mais do planeta, mas na nossa intimidade, no coração de cada um de nós. Haverá nestes tempos, até pelo menos 2050 e poucos, grandes provações pessoais, como não tem havido desde o princípio do mundo. E nem jamais haverá, pois a terra vai sair de provas e expiações para a regeneração. E a pergunta que nós fizemos é: nós vamos juntos? Reencarnaremos na terra regenerada? Porém, quem de nós não reencarnará na terra regenerada, está sendo selecionada para reencarnar em outro lugar. No mundo primitivo, tudo lá é diferente. É a idade da pedra, é primitivo. Não tem cama, nem ar-condicionado, nem depilação, nem botox. E o Haroldo Dutra Dias diz que nós vamos estar por lá, quem não conseguir evoluir um pouco e reencarnar na terra regenerada, por uns 30 mil anos. E aí ele diz que a gente vai aprender a perdoar rapidinho, lá naquele mundo. A compreender o outro rapidinho. A não julgar, nossa, em 5 minutos. Mas, meus irmãos, é engraçado, mas muitas vezes nos perguntamos, nesses tempos que estamos vivendo, mas Jesus, será mesmo que eu estou encarnado nessa época mesmo? Será que eu precisava estar aqui? Mas por que eu estou com esses familiares, com esses amigos? Aí o Haroldo diz, por que será, né? Afinal, eu sou uma pessoa tão mansa de coração, uma pessoa tão amorosa, tão humilde, branda. Eu resolvo tudo na força do amor. Senhor, eu acho que houve um engano. Meu lugar deve ser no mundo celeste, não aqui.
Então vamos estudar sobre aquilo que o mestre falou. Fora da caridade não há salvação. Mas vamos falar também rapidamente que é necessário um pouco sobre o planejamento reencarnatório. Antes da gente renascer lá no mundo espiritual, ou porque nós pedimos, ou porque os nossos mentores nos pediram e a gente aceitou, houve todo um planejamento para que a gente viesse. Foi lá que nós aceitamos os nossos pais e eles nos aceitaram. Foi lá que a gente aceitou e planejamos nossos irmãos de sangue, nossos primos, sobrinhos, tios, toda a grande família. Foi lá que a gente planejou, aceitou, se acertou com os nossos amores. Também foi naquele momento que a gente planejou os nossos filhos. De pais a filhos. Tudo foi planejado, não há equívoco. Não há equívoco. Lá também a gente escolheu a grande área que a gente vai trabalhar, que a gente vai desenvolver o nosso intelecto. Lá também a gente planejou, escolheu o quanto a gente ia trabalhar a questão espiritual, ou se o nosso propósito maior era o intelectual. Foi lá também que a gente aceitou aqueles familiares mais difíceis, né? Que nos põem à prova todos os dias. Foi lá que a gente planejou e aceitou provas duríssimas para a gente. Provas duríssimas que a gente ia passar nessa vida para acertar coisas do passado. Que no passado a gente não foi muito legal. E agora a gente tenta resgatar aqueles boletos que a gente não pagou lá no passado, justamente porque a gente está chegando à hora da grande regeneração. Mas então, meus irmãos, todos nós que estamos aqui no Espiritismo, a gente está querendo se melhorar, né? A gente vem aqui para estudar, participar das palestras, com o objetivo de sermos melhores, de evoluirmos um pouco, de conter nossos impulsos, de melhorar nossa amorosidade, né? Eu acho que ninguém que vem aqui não deseja evolução. E essa evolução que a gente deseja, ela não dá saltos. Não é de um dia para outro, não é numa reencarnação que essa evolução acontece. É trabalho de todos os dias. E essa evolução mesmo, ela se concentra fora da caridade. Não há salvação. Naturalmente que não é só a caridade material. Ela é importante, importantíssima. Mas a gente vai falar da caridade moral, que transforma-nos em alguém melhor. Então, o objetivo desse estudo hoje é todos nós nos sensibilizarmos para sermos um pouco melhor. Vamos lá, então. A finalidade da nossa reencarnação: melhoramento progressivo da humanidade. A gente, meus irmãos, já viveu neste planeta 400, 500, 600 vidas, desde há 4,5 bilhões de anos, quando o planeta Terra foi formado. A gente já viveu muito tempo e o melhoramento vai acontecendo aos poucos. Porque se não fosse isso, onde está a justiça divina? E no livro Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: fora da caridade não há salvação. É na caridade que está definido o destino dos homens. Na terra e no céu, na terra e no mundo espiritual. É na caridade. Vamos ver exatamente o que é a caridade moral,
que o Espiritismo nos traz: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É esses 3 itens que Jesus exemplifica como fundamentais para que a gente possa evoluir, se melhorar e voltar numa nova vida na terra regenerada. Vamos ver o que é então benevolência para com todos. No Evangelho de Jesus está escrito: não faça aos outros o que não queres que te façam. Muitas vezes a gente deseja que o outro seja tal como a gente quer, mas a gente não faz o mesmo pelo outro. Então a benevolência está resumida: não faça aos outros o que não queres que te façam. Se a gente começar a avaliar isso, se a gente sintonizar-se com essa frequência, a gente melhora bastante. O nosso orgulho vai diminuindo, o nosso egoísmo vai diminuindo. É a boa vontade em ajudar desinteressadamente os que precisam de ajuda. Ajudar com boa vontade. É ir ajudar de todas as formas, até mesmo ouvir, mas desinteressadamente. Não querer que depois eu tenha retorno. É saber falar e ouvir, dando ânimo àquele que desfalece. Ressaltando suas qualidades, ao invés de apontar seus erros. O que a gente mais faz é apontar os erros dos nossos irmãos. Mas, meus irmãos, quem somos nós para fazer uma coisa e exigir dos outros algo diferente? Quem somos nós? Né? Benevolência é bem-querer. É só bem-querer. É a virtude que nos inclina a procurar o bem do próximo. É ver o bem no próximo. Porque ver os defeitos não vai dar para a gente continuar a fazer isso. A gente também tem os defeitos. Vamos ver o bem. Mas como deve ser a minha ação para com o próximo? Com benevolência, com bondade. Não há quem não possa fazer o bem desinteressadamente, sem querer retorno. Não dizer: nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa e agora que eu estou precisando ela nem me olha. Isso não é fazer o bem, isso não é benevolência. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, no aspecto das leis morais, diz que somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar o bem. Então, quem somos nós para exigir do outro o que não podemos ainda fazer? Em função da nossa pouca evolução, estamos todos caminhando para a melhoria. Aquilo que eu já venci, o outro não. E eu preciso respeitar o tempo do outro. Talvez o outro já venceu o que eu ainda preciso melhorar. Nós precisamos respeitar isso. Porque senão nós não somos benevolência. E a benevolência é parte da caridade. Às vezes a gente diz assim no nosso dia a dia: Deus me ajuda. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu quero ser benevolente com as pessoas. Eu fui no centro outro dia e eles disseram que eu tinha que ser benevolente, mas eu não consigo ser. Então, Deus coloca alguém ou situações para que nós possamos desenvolver a bondade. Nós recebemos isso. Ou alguém, ou situações que aparecem na nossa frente
para que a gente possa desenvolver a bondade. Não fazer aos outros o que não queremos que os outros façam para nós. Sempre devemos refletir: como eu vou me dirigir ao outro? É a forma que eu quero que o outro faça comigo. Essa é a forma. Eu preciso falar com o Pedro. Temos um problema para resolver. Mas como que eu vou falar com o Pedro? Eu tenho que pensar antes de falar com o Pedro. Porque a forma como eu vou falar com ele é a mesma que eu gostaria que ele falasse comigo. Mas a gente dificilmente faz isso. Nosso orgulho ainda está muito exagerado. Vamos falar agora da indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência para as imperfeições dos outros. A gente acha que é só do outro, né? As indulgências do outro, mas o outro olha para nós e diz a indulgência das imperfeições do outro. E aí nós somos o outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10, Jesus fala: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? A gente vê todos os defeitos do outro, mas não percebe que os nossos defeitos são muito maiores. Podem não ser os mesmos, mas são outros e muito maiores. Porque quando a gente pensa assim, é porque ainda o nosso orgulho, o nosso egoísmo está muito forte. Aí o Cristo diz: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho. Ou seja, primeiro vamos nos melhorar. Primeiro vamos evoluir. E depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Porque normalmente nós queremos resolver as imperfeições do outro. Mas Jesus diz: não é assim. Assim é o orgulho, assim é o egoísmo. Assim são nossos pensamentos primitivos do mundo de provas e expiações. Que vamos lá para aquele planeta que não tem botox. Então, primeiro, tire a trave do vosso olho. Primeiro vamos nos melhorar. É o papel meu. É o Cristo pedindo isso. Para não julgar o outro. Depois que eu melhorei, então eu posso tentar ajudar o outro. Nenhum de nós consegue conhecer-se tão bem, a ponto de saber hoje qual o tamanho da nossa experiência afetiva que nos aguarda amanhã. O que vai acontecer conosco no futuro? Quais são as nossas provas que nós planejamos lá no mundo espiritual? Como vai ser a próxima vida nossa? Quais as cargas que nós vamos trazer para resolver? Porque agora a gente está se achando bom, a ponto de julgar. O que eu julgo hoje, amanhã eu recebo. Então vamos nos preparar, vamos nos melhorar. E não julgar. A indulgência é não julgar os outros mais severamente do que faria consigo mesmo. Né? Aí eu digo: fulano, você errou em fazer isso, onde é que já se viu? De novo você... Aí daqui um mês eu faço a mesma coisa. Aí eu dou uma risadinha e digo: pois é, eu me equivoquei, mas tudo bem, eu já vou resolver, né? Então, não julgar. Não julgar. É não condenar os outros
O que se desculparia em si? Eu não quero que o outro faça isso, mas eu até posso fazer. A indulgência é parte da caridade. E fora da caridade não há salvação, segundo Jesus. Que moral eu tenho para julgar os outros? Por acaso eu estou livre de erros? Eu tenho autoridade moral? Vamos refletir, meus irmãos. Eu tenho autoridade moral para querer que o outro faça o que eu digo? Cada um de nós tem um processo de evolução, um tempo para isso. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu caminho. E estamos aqui para melhorar, não julgar o outro. Nunca. Eu tenho que me melhorar. O meu papel é esse, me melhorar. E não exigir que o outro se melhore. Não exigir que o outro faça o que eu não consigo fazer. Não é cristão isso. Eu tenho que me preocupar comigo, fazer as melhorias dentro de mim. Acho que todos conhecem essa cena, né? A cena daquela mulher adúltera que está no Evangelho, que está na Bíblia, onde uma mulher foi pega em adultério, na época era, e a lei da época era para que ela morresse por apedrejamento público. E aí Jesus vinha chegando naquele momento que eles estavam se preparando para o apedrejamento, e aí os sacerdotes lá que estavam querendo cumprir a lei mosaica da época, pediram: Jesus, tu sabes da nossa lei. Essa mulher foi pega em adultério. O que devemos fazer com ela? Jesus não falou nada. Se agachou naquela terra seca e começou a riscar algumas coisas no chão com o dedo. Mais uma vez, os sacerdotes da época pediram: Jesus, o que faremos com ela? E mais uma vez, já sem muita paciência, quando então Jesus pega uma pedra que estava no chão, se levanta e oferece: quem dentre vós que não tiver pecado, que atire esta pedra aqui. Podem vir aqui pegar ela. Dos mais velhos aos mais moços, todos se retiraram. Então Jesus chegou para a mulher e disse: nem eu vou te julgar. Vá e não peques mais. Jesus tinha autoridade total para passar uma lição para aquela mulher. Era assim na época. Vá e não peques mais. É um ensinamento. Os nossos erros, vamos nos melhorar. Jesus julgou ela? Não, com muito carinho ele só disse: vai e não peques mais. Ele deu a ela uma nova oportunidade de vida, indicando-lhe um novo caminho com novos desafios. Mostrou a ela uma nova visão, que é o que o Espiritismo está nos dando, uma nova visão do mundo, do mecanismo da vida. Jesus deixou a mensagem de que ela é dona de si mesma e que ela vencerá. Vá, ela disse, e não peques mais. Para os nossos erros, para os nossos problemas, para os nossos defeitos, neste momento Jesus está dizendo: vá e não erre mais. Faça movimento, evolua. Se fosse um de nós naquela época, o que nós iríamos fazer com aquela mulher, né? Possivelmente a gente faria parte daquele grupo lá. Mede-se a evolução do ser humano pelo grau de indulgência que possui em relação aos erros dos outros. Mede-se a evolução do ser humano pelo grau de indulgência que a gente possui
dos equívocos dos nossos irmãos. Se a gente julga, estamos um pouco atrás. Se a gente compreende que o tempo dele para esses erros ainda não chegou, está a caminho. Caridade. Fora da caridade não há salvação. O Haroldo Dutra Dias conta que um dia ele foi visitar a irmã do Chico Xavier lá em Minas Gerais. Aquela mulher que falava bastante e ela era comentarista da vida alheia, né? Ela era a âncora da vida alheia naquela região. Então Chico ensinou ela, quando ela tinha vontade de falar dos outros, que ela pegasse um pouco de água, colocasse na boca e ficasse com a água na boca até que passasse a vontade de terminar do comentário da vida alheia, né? Conheceu ela, conversou com ela, mas de repente o Haroldo olha para a porta da geladeira e tinha uma faixa que dizia: não fale mal de ninguém. Aí o Haroldo pediu, por que a faixa que estava ali, né? E ela disse, só com a água não estava adiantando. Então, né, se fosse hoje, a gente espalharia no espelho do banheiro, no carro, no celular, para tocar a cada 15 minutos. Né? Temos que parar de ser comentaristas da vida alheia. Mas comentaristas não é só falando, né? É pensando também. Porque falar e pensar e agir têm a mesma energia. É a mesma coisa. Gera a mesma egrégora. Mas assim, vamos pensar no nosso dia a dia. Vamos pensar. Quantos erros, quantas coisas que a gente faz. Às vezes, ao acordar, a gente diz, mas que droga. Segunda-feira, foi feriado sexta, sábado e domingo, e já é segunda-feira, tenho que levantar. E reclamamos. Se não reclamamos, falando, pensamos. Nossa, que frio, né? Não gosto de frio. Não sei como pode ter alguém que goste de frio, né? Ou quando está muito quente, meu Deus, que calor! Odeio o calor. Ou então a gente está no trânsito, mas olha, que trânsito horrível. Olha esse aí ultrapassar desse jeito. Me fechou. Que mal educado ele. Alguém tem que punir esse aí, não é possível. A polícia tem que pegar ele. Sério? Ela está de caso com aquele lá? Se a gente não pensa, a gente fala, né? Mas olha só ela com aquela carinha de santa, né? Aí a gente fala, os pais de hoje não educam direito os filhos. Olha esse menino, vai ser o que quando crescer? Ah, vai para as drogas, vai ser bandido, porque... E assim por diante. Estamos sempre julgando Deus quando a gente reclama do tempo. E mal sabemos que é preciso a chuva, é preciso o frio, é preciso o calor, é preciso o dia, é preciso a noite. Para que a gente coma, tome água, respire. Mas a gente julga Deus porque mandou frio, porque mandou calor. Ou julgando os outros. Aí quando a gente fecha alguém, desculpa, eu estou atrasado. Então, a gente julga no outro e se perdoa quando a gente faz a mesma coisa. Indulgência é parte da caridade. E Jesus disse, fora da caridade não há salvação. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da indulgência, está escrito, quando só tereis
olhares severos sobre vós mesmos? Ó, ser humano, quando só tereis olhar severo sobre vós e não sobre o irmão ou outro que está na sua caminhada? Se algumas coisas estamos à frente do irmão, outras estamos atrás. Temos que pensar nisso. Temos que refletir sobre isso. Temos que ter a compreensão pelas atitudes do outro. É o que ele sabe muitas vezes. Ah, mas ele vai demorar muito para evoluir. É o desejo dele. É o livre-arbítrio dele. Se a gente puder contribuir com ele com benevolência, com bondade, vamos contribuir. Mas sem julgamento. Se eu julgo alguém por uma atitude, talvez é porque eu já evoluí nisso. Mas outras atitudes minhas estão muito aquém. E talvez esse irmão já venceu essas que eu estou atrasado. Aí, às vezes a gente diz: Deus, me ajude. Eu quero parar de julgar os outros. Aí eu começo a julgar, eu digo: para, Marcos, para, não julga mais. Oh Deus, eu não estou conseguindo julgar. Até num dia eu paro, depois eu esqueço e já vou para o estouro de novo. Então Deus coloca alguém ou situações para que nós possamos aprender a não julgar. Imagina se a gente tem como uma questão de longas reencarnações fortes no julgamento. Aí de repente a gente recebe um filho drogado. Um filho com outros problemas. E aí o coração da mãe e do pai tem que aprender no sofrimento que não deve julgar. Temos que pensar sobre isso, todos nós. Um pouquinho todo mundo julga. Todo mundo julga. Mas precisamos refletir. Precisamos ter a compreensão, a bondade. Aquela coisa assim, deixa para lá isso. Não vale a minha paz. Não vale a minha tranquilidade interior. Eu recebi hoje uma mensagem que diz que depois que a pessoa passa dos 60 anos, ela tem muitas coisas que ela muda, e entre elas é não entrar nesses conflitos muitas vezes, né? Porque para que eu vou querer atrapalhar a minha paz, né? A minha tranquilidade, né? Então, vamos aprender por amor. O Espiritismo nos ajuda gratuitamente sobre isso. E agora, para a parte mais importante da reforma íntima, a mais difícil, mas aquela que mais dá bons resultados. O Dr. Rossandro Klingen, ele é um psicólogo, doutor em psicanálise, espírita, nasceu numa família espírita. Ele fala que ele namorou a atual esposa dele por 8 anos. E um dia preparou tudo e pediu ela em casamento. E ela disse: eu não aceito me casar com você. E ele disse: mas por quê? Nós sonhamos tanto ter a nossa casa, os nossos filhos, as nossas conquistas. Ela disse: eu não quero que o pai dos meus filhos seja alguém que não perdoou o pai dele. Vá perdoar o teu pai. Depois nós casamos. Aí ele brincou: mas o meu pai já morreu. Aí ela disse: tu é espírita, tu sabe que ele não morreu. Ele só mudou de lado. O pai dele e a mãe se separaram quando ele era muito pequenininho. O pai era um tanto descuidado nos aspectos da família, naquele momento. E se separaram e o pai acabou não vendo esse filho. E regularmente, né,
constituiu uma nova família, mas a mãe e o Dr. Rossandro nunca foram em busca do pai. Só que a namorada, a noiva do Rossandro era a vizinha da nova família do pai, que já tinha desencarnado, mas estava a mãe e os outros irmãos do Rossandro. E aí ele foi conhecer o pai pelos meio-irmãos e pelos amigos do pai dele. Onde então ele conheceu o pai, que era uma pessoa boa, um pouco descuidada em algumas coisas, a mãe, uma pessoa guerreira, mas bastante dura, bastante difícil. Enfim, cada um com as suas questões, sem julgamento. Então, aos poucos, ele fez o perdão para o pai e finalmente eles casaram. Então, a importância do perdão é algo que nós não podemos tirar do nosso radar a cada minuto. A cada minuto. Até porque, meus irmãos, para acessar Deus, temos que ter login e senha. Login é o nosso nome. Marcos Adão Krau. Mateus Zanchetti. E assim por diante. E o login é a palavra perdão. Está na Bíblia, está no Evangelho. Se fordes fazer uma oferta no altar e lembrares que alguém tem algo contra ti ou que tu tem algo contra alguém, deixe ali a oferta no chão. Vá se reconciliar primeiro e depois volte a fazer a oferta. Naturalmente que Jesus não estava falando de um altar físico, nem uma oferta física. Ele estava dizendo, quando fordes orar a Deus para pedir algo para ti, se lembrares que alguém tem algo contra você, ou que você tem algo contra alguém, perdoe. Não precisa aparecer na frente das pessoas, são milhares que a gente tem problema, ao longo de 300, 400, 500 vidas, para fazer esse perdão. O perdão é para nós, aqui dentro. Pedir perdão e perdoar é aqui, é conosco. É soltar o peso que nos mata aos poucos. Então, para que a gente possa acessar Deus, é necessário o perdão, porque não chega uma oração, um pedido de um coração magoado, não chega até Deus. É como se eu dissesse, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, mas assim, oh Deus, tem uns filhos teus que eu não suporto. Manda eles longe de mim. Ora, Deus é Pai de todos nós. Como assim? Deus vai privilegiar a mim e não a elas. Somos todos filhos de Deus. Por isso, perdão, vamos nos reconciliar. How do I forgive someone who is Só pouquinho. How do I forgive someone who is not forgivable? Don't forgive them. Why do you have to struggle? Whatever is easy for you, do that. Never forgive them. Punish yourself. Anger is the punishment you give it to yourself for others' mistake. Anyone whom you don't forgive, they occupy your upper chamber without paying rent. Why do you want to have a tenant with whom you don't like? My dear, people whom you don't want to forgive, go into their psyche and see why they are doing that way. They are not as intelligent as you are. They are not as compassionate. They are with their own problems, issues. Small mind. No opportunity to grow spiritually, emotionally. You will have compassion for them. Ah, não quer perdoar? Não tem problema, não perdoe. Faça o que for mais fácil. Puna a você mesmo. Porque se a gente não perdoa, a gente adoece.
A gente leva para outra vida os problemas, né? Porque, olhem bem, se alguém nos ofende, o problema é dele. Se alguém nos ofende, foi esse alguém que infringiu uma lei divina. Não eu. Ele terá que se ajustar com o Criador. O ofensor. Não o ofendido. Agora, se eu ficar com raiva, mágoa, rancor, daí eu também vou infringir uma lei divina e também vou ter que me acertar com o Criador. Meus irmãos, não é uma infantilidade do tamanho do planeta Terra a gente se sentir ofendido? Olha o tamanho do orgulho que a gente carrega, né? Às vezes, uma ofensa grave, a nossa reação é fisiológica. A gente fica meio assim, mas depois respira, para. A decisão de continuar com a raiva, ódio, rancor é nossa. No momento a gente é fisiológico. Mas, por outro lado, perdão é esquecer. Aí diz o Dr. Rossandro Klingen, se alguém estiver esquecendo, deve procurar um geriatra. Porque perdoar não é esquecer. O pedido do esquecimento que está no Evangelho não é sobre o evento, sobre aquela pessoa que me ofendeu, mas sim sobre a nossa emoção que o evento provocou. Eu fiquei ofendido com o que alguém me falou, me fez. O esquecimento que Jesus pede não é de quem me fez isso, é do meu sentimento. Né? Se alguém me atropela, eu fico na cadeira de rodas. Eu nunca vou esquecer. Eu vou ficar aleijado. Eu não posso, como é que eu vou esquecer? Mas eu tenho que perdoar, porque logo vem o desencarne, nova vida e eu andarei novamente. Eu estou descascando uma laranja, a faca escorre e me corta aqui a mão. Por causa disso, eu nunca mais vou usar uma casca, uma faca, ou usar uma laranja? Pensemos no nosso orgulho e no tamanho da nossa infantilidade. Os cães perdoam com uma facilidade que nós estamos muito longe. Muito longe. Né? Mas o perdão faz parte da caridade. E fora da caridade, não há salvação. Nós temos que resolver isso. Nós temos que deixar o orgulho de lado, né? Porque quem odeia, perde. Quem julga, perde. Quem quer fazer justiça com as próprias mãos, perde. Pois é da lei divina isso. Quer concordamos, quer não concordamos. É da lei. Olha só, ninguém nos maltrata. Ninguém tem esse poder de nos maltratar. Nós é que nos sentimos maltratados. Vamos trabalhar esse sentimento, essa emoção. Ninguém nos humilha. Eu fui humilhado por aquela pessoa. Ninguém nos humilha. Ninguém tem o poder de nos humilhar. Nós é que nos sentimos humilhados. Isso é real. Ninguém nos persegue. Nós é que nos sentimos perseguidos. Fora disso é orgulho, é egoísmo. Ninguém nos ofende. Nós é que nos sentimos ofendidos. Ninguém tem o poder de nos fazer mal. Nós é que ficamos mal com o que os outros fazem. Ninguém tem qualquer poder sobre você se você não quiser dar esse poder para alguém. Isso se chama orgulho. A gente diz assim, como é que ele pôde fazer isso comigo?
Eu não mereço isso, depois de tudo que eu fiz. Ninguém nos ofende. Nós é que nos sentimos ofendidos. Precisamos compreender o mecanismo da vida para podermos evoluir um pouco. Porque, meus irmãos, quando alguém nos ofende, nós temos dois caminhos, segundo o Haroldo Dutra Dias. O primeiro caminho, a gente diz mais ou menos assim: Deus, deixa comigo, sai daqui. Sai daqui, eu mesmo vou resolver esse negócio. Não quero que tu se envolva, Deus, deixa comigo, é coisa minha. Isso é raiva, rancor, ódio e outras coisas mais. E isso é contra o perdão, a benevolência e a indulgência, que fazem parte da caridade. E fora da caridade não há salvação. Mas existe um segundo caminho, é um caminho mais inteligente. A pessoa provocou uma grande perda na nossa vida. A pessoa nos causou um trauma muito grande, nos ofendeu. A gente pode dizer assim: eu não serei juiz em causa própria. A minha postura é outra. Perdão. Porque o perdão não é para o outro. O perdão é para nós. A gente acha que se a gente perdoar, a gente é fraco. É o contrário, porque o perdão é para nós. O Haroldo vai falar daqui a pouco. Ele diz, faz o perdão e hashtag fui. Vai viver a vida. Feito o perdão. Agora, sinônimo de perdão é hashtag fui. Anota isso. Sinônimo de perdão é hashtag fui. Eu fui embora. Eu segui meu caminho. Eu segui minha evolução. Vai ser fácil? Não. Vai ser fácil lembrar sem sentir dor? Não. Talvez você precise de 10, talvez você precise de 15 anos, talvez você precise de 20 anos, talvez você precise de uma encarnação inteira. Mas um dia você vai lembrar sem sentir dor. Nesse dia você perdoou. O perdão é o único presente que você entrega, mas quem recebe é você. Entenda, o seu perdão não tem o poder de isentar a pessoa da lei divina. Não seja presunçoso. Não seja presunçoso. O fato de você perdoar alguém não isenta essa pessoa de se haver com a lei divina. Ela terá que reparar todo o mal praticado. Hashtag fui. Perdoei e fui. Lembro-me do que aconteceu e não dói mais. Pode demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Uma reencarnação inteira. Antes do espiritismo, talvez a gente demore 5, 6, 10 vidas para perdoar alguém. Porque ora, uma vida alguém está brigando com o outro, na outra vida o outro brigando com um. E assim a gente vai indo. Hoje nós temos o conhecimento que o Espiritismo nos dá gratuitamente. Perdão. Deixe de lado o orgulho. Deixe de lado o egoísmo. Deixe de lado querer se sentir ofendido. Deixe de lado. Não vale a pena. Vamos voltar para a regeneração. Mas a espiritualidade pede para a gente não perdoar ninguém daqui para frente. A espiritualidade não quer que nós perdoemos ninguém daqui para frente. Só daqui para trás. Só as coisas velhas. E sabe por quê? Porque ela quer que depois do ensino espírita,
a gente não se ofenda mais. Por isso que nós não precisamos perdoar ninguém daqui para frente. Daqui para trás, sim. Nós temos uma história que a gente precisa trabalhar o perdão todos os dias nas nossas orações. Mas daqui para frente, não perdoar mais ninguém. Por quê? Porque nós não devemos mais nos ofender. Nós estamos conhecendo o mecanismo da vida. Né? Durante os atendimentos fraternos, a gente vai começar a trabalhar o perdão um pouco melhor e trabalhar todas as estações. Para fazer o perdão, a gente tem diversas estações. Alguns têm 10, 12 estações, alguns têm 30, alguns têm 5. São estações que a gente precisa vivenciar para que a gente possa trabalhar o perdão. E trabalhar o perdão dentro da gente, que vai solidificar tanto na gente que a gente não vai mais se ofender. Porque só ler e ouvir fica um pouco frágil. Mas quando a gente trabalha todas as estações de um processo de perdão, quando a gente chega no final, ele servirá para tudo. Para tudo. Por quê? Meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Precisamos pensar sobre isso, estudar sobre isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Marcos, por tantos ensinamentos. Passamos agora para o segundo momento da noite, o passe coletivo. Então vamos baixar a luz. Os trabalhadores da casa podem, por gentileza, se colocar à disposição do trabalho. Serenando a nossa mente, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar no aqui e no agora, para apenas sentir, nos conectando com a espiritualidade amiga que nos acompanha, com o nosso amigo e mestre Jesus. Senhor, permita tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Permita-nos desfrutar de um dos maiores presentes que recebemos, o discernimento, pois discernimento é proteção. Que possamos acreditar em nossa intuição, porque ela é a forma mais antiga do Senhor falar conosco. Senhor, fortalecei nosso coração contra o desânimo e a pressa. Iluminai nossas decisões, fazei-nos justos nas escolhas e elevai nosso pensamento para o que é puro. Através da bênção do aprendizado, ajuda-nos a transformar dor em cura, queda em lição, perda em humildade. Senhor, faça com que não busquemos somente por alívio, mas sim por entendimento. Não apenas por portas abertas,